Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso ordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Mas o que eu quero falar especificamente é sobre o julgamento dos embargos de declaração das duas ADIs 2110 e 2111. Porque o ministro Dias Toffoli deu também o seu voto. E eu quero falar para vocês sobre o voto do ministro Dias Toffoli. E quero trazer para vocês aqui o teor do voto do ministro Dias Toffoli. Como vocês sabem, nós já temos o voto do ministro relator, Nunes Marques, seguido o relator. Quem seguiu o relator? Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Fux, Nunes Marques. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e o ministro Edson Fachin acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro Dias Toffoli também deu seu voto e ele abriu divergência, ele aparece aqui também como vogal, ele abriu divergência. E eu quero mostrar para vocês justamente essa divergência. Clicando aqui, nós vamos abrir o voto do ministro Toffoli para vocês entenderem o conteúdo do voto do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele inovou. Ele não concordou com nenhum dos outros ministros. Em parte, seguiu o relator, mas em outros pontos, ele inovou o seu voto. Vejam só, eu vou ler para vocês o início, depois eu vou ler o voto dele. Eu vou passar para vocês aqui bem devagarinho todo o julgamento dele, o voto dele, e vou trazendo algumas explicações para não ficar muito longo o vídeo. Vejam o início. Trata-se de dois embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IPREV, e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, respectivamente na ADI 2110 e 2111, contra o acórdão de mérito proferido pelo plenário no julgamento das citadas ações diretas, em que foi afirmada a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 e assentada a sua força cogente. Isso aqui nós já sabemos que o acórdão que foi embargado nessa dos ADIs trata-se justamente da constitucionalidade da Lei 9.876 e da força cogente do artigo 3º. Isso aqui é o que diz o ministro também, o ministro Dias Toffoli. Aí ele mostra aqui também. A respeito das alegações dos embargantes, acolho o relatório bem lançado por Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, no qual consignou que ambos os embargantes pedem, em síntese, a modificação do julgado e, alternativamente, a modulação dos efeitos, excluindo-se do seu alcance os jurisdicionados que ingressaram com as ações revisionais, as chamadas ações de revisão da vida toda, até 21 de março de 2024, data em que proferido o acórdão embargado. Vejam só, o ministro Dias Toffoli, ele vem trazendo aqui explicação sobre essa possibilidade. E o ministro Dias Toffoli, ele traz julgados mostrando que, de ofício, ex ofício, o STF, o plenário do STF, pode suprimir o tema 1102. O que ele vem falando aqui em seu julgamento é justamente isso. Porém, o ministro Dias Toffoli, ele deixa de fora aquele entendimento de que as pessoas que receberam valores nesse julgamento da revisão da vida toda, por força de medidas cautelares de tutela antecipada, que essas pessoas venham devolver os valores. E ele mostra a respeito disso. Inclusive, ele fala que os valores recebidos por essas pessoas não se repetem, ou seja, não devem ser devolvidos por tratar de valores que diz respeito a alimentos, porque são verbas alimentares. Essa forma que entende o ministro Dias Toffoli. Vejam só aqui o que ele fala. Assim, pelas razões expostas, entendo o seu caso de modular ex officio os efeitos do julgamento proferido nas duas ADIs 2110 e 2111 apenas para assegurar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados
enquanto amparados por decisões judiciais proferidas nos termos do tema 1102 da repercussão geral, até a data da publicação da ata de julgamento das ações diretas, que ocorreu em 5 de abril de 2024. Uma vez que tais valores configuram verba alimentar e que os segurados autorizados a percebê-los por decisão judiciais gozam de boa-fé. Eu já havia falado para vocês em vídeos anteriores, porque muitas pessoas me perguntaram se aquelas pessoas que haviam recebido valores por meio de tutela antecipada, se seria condenado a devolver esses valores. Aqui no voto do ministro Dias Toffoli, ele deixa bem claro que essas pessoas que receberam esses valores antecipados, elas não devem devolver esses valores por se tratar de verba alimentar. Continuando aqui. Nesse mesmo molde, o tribunal se pronunciou em outra ocasião, na qual a Corte também tratou a matéria previdenciária julgada sobre sistemática de repercussão geral, em processo de minha relatoria. Aí ele vai falar sobre o direito previdenciário, que nesse caso também são irrepetíveis, ou seja, não deve devolver os valores já pagos por meio de tutela antecipada. É só isso que ele está defendendo aqui sobre a tutela antecipada. Mas ele entende que o plenário do STF, de ex officio, pode suprimir o tema 1102. É isso que ele está falando também aqui. Por isso, ele inova. Ele traz aqui essa possibilidade de já extinguir o julgamento dos embargos de declaração por meio de decisão do plenário do STF. Aí ele dá o voto aqui. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, eu estava apresentando e por que ele vai dar o voto dessa forma. Veja só, aqui é o voto dele. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciário e EPREV, rejeito os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, mas divirjo dos demais votos lançados para modular ex officio o acórdão proferido nas ADIs 2110 e 2111, a fim de consignar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais. Esse é o voto do ministro Dias Toffoli. Ele inovou, mas ele, da forma que ele dá o seu voto aqui, ele pretende realmente excluir o tema 1102. Mas esse é o entendimento dele. Temos ainda para votar o ministro André Mendonça. Não sabemos ainda como o ministro André Mendonça vem lançar o seu voto, mas já temos maioria absoluta para aprovar o acórdão. Aliás, praticamente já estava aprovado, mesmo sem o voto do ministro Dias Toffoli, mas agora acaba de consagrar cada vez mais. Mas ele traz aqui essa inovação, e ele vem e apresenta seu voto de divergência em relação ao voto dos demais ministros. É o que eu tinha para mostrar para vocês. Se gostou do vídeo, dê seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus. Infelizmente, é o que temos. Vamos aguardar o final e vamos aguardar se ocorrerá realmente modulação. Porque o STF precisa falar realmente se vai ocorrer a modulação para extinguir o tema 1102 ou se vai continuar para ter o julgamento do tema específico, do julgamento dos embargos de declaração. Mas cabe aqui o plenário do STF. Se o plenário do STF quiser realmente suprimir o tema 1102, eles podem fazer isso na modulação desse acórdão. O que vai acontecer agora? Após o voto do ministro André Mendonça, vai sair o julgamento da ata, depois vai ser publicado o acórdão dos embargos de declaração. Se não tiver alguma resistência, vai ser aprovado e vai ser dado baixa no processo. Vamos aguardar se ocorrerá algum tipo de modulação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.